É isso aí, galera. Estamos começando mais um episódio aqui do Pipoca com Chimarrão. Eu sou o Adriel. Convidei dois amigos aqui, especialistas no assunto de nada na realidade, que não são especialistas. Convidei o Anderson e o Matheus. Como é que tu tá, Andy? Beleza? Fala, gurizada, tranquilo? Tamo aí, mais um podcast pra gravar. Mas na quarentena, né? Ninguém é de ferro também, né? Fala, Matheus. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Prazer em fazer parte de mais um podcast do Pipoca com Chimarrão. E vamos lá. Já falei aí sobre o assunto, que é o coronavírus, né? Então, parece que tá todo mundo em quarentena em casa, menos o Andy, que daqui a pouco vai trabalhar, né, Andy? Isso aí, temos que ir lá, né? Temos que pegar nossas contas que estão chegando. Dia 30 tá aí, os boletos vão chegar, né? Corona também. Eu entrei no site do Ministério de Saúde aqui de Portugal para pegar mais ou menos o que é o coronavírus. Vamos falar sobre um pouquinho. Ele foi designado com o nome de SARS-CoV-2, foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 na China, na cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido identificado anteriormente em seres humanos. A fonte da infecção ainda é desconhecida. Eu dei uma pesquisada e basicamente o animal que, vamos dizer assim, contaminou os seres humanos seria ou o morcego, né? Ou o pangolim, que é um tipo de tatu lá na China. Só que não tem nada esclarecido ainda, não sabem dizer qual animal certo que propagou o vírus, vamos dizer assim, para os humanos, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre os sintomas que as pessoas estão apresentando que tem corona, né? Que é uma febre acima de 37,5, muita tosse e dificuldade respiratória. Esses são os três sintomas que mais aparecem nas pessoas que estão com coronavírus, né? Como é que se transmite o coronavírus? Ele pode ser transmitido através de gotículas liberadas pelo nariz, boca ou quando tossimos ou espirramos, que podem atingir diretamente boca, nariz e olhos de quem estiver próximo, né? E também as gotículas que ficam em objetos, superfície de objeto, que quando a gente encosta, se a gente levar a mão, a boca ou o nariz, a gente pode se auto-infectar, né? Nesse caso, né? Mas assim, são essas as formas de transmissão, entende? Então, por isso que é importante cuidar quando for no supermercado ou algum lugar. Sempre quando chegar em casa, lavar as mãos, lavar os objetos onde foram comprados, né? Justamente porque o vírus pode estar ali. Por o vírus estar naquela superfície, ele não vai te contaminar diretamente. A não ser que tu encoste nele, encoste nas mãos, na boca ou em algum lugar do rosto, vamos dizer assim. O vírus, ele não transpassa a pele humana. Ele não passa os poros também, né? É só pela nariz ou pela boca mesmo. Ou pelos olhos. É. Menos mal, né? Com a lavagem das mãos, tu acaba jogando, vamos dizer assim, o vírus fora, assim, lavando o vírus juntamente, né? Sobre a situação da máscara, né? Tem muitas pessoas que eu saio na rua, eu vejo que tem muita gente usando máscara, entendeu? Mas de acordo aqui com a situação do Ministério de Saúde aqui de Portugal, eles disseram que a máscara é importante para quem tá suspeito da infecção, quem tem o Covid-19 no caso, né? As pessoas que podem estar com sintomas ou representarem algum tipo de gripe, seria bom que elas usassem a máscara para não transmitir para outras pessoas. Mas a máscara em si não consegue proteger as outras pessoas que não estão com o vírus, vamos dizer assim, entendeu? Vamos passar agora para a situação mesmo, como é que anda a situação onde a gente mora, né? Para quem não sabe, eu moro em Portugal. O Matheus e o Andy moram em Gravataí, que é no Rio Grande do Sul. Acho que quem pode falar um pouquinho mais de fora também é o Matheus, que ele teve em viagem para os Estados Unidos há pouco tempo. Mas eu vou começar falando por mim. Aqui em Portugal foram fechadas escolas, muitos trabalhadores foram mandados para casa, estamos em quarentena, realmente a gente sai na rua, a gente não vê quase ninguém, as pessoas estão realmente cumprindo, né, a quarentena, estão se deslocando só para coisas importantes, mesmo como ir para o supermercado comprar mantimentos ou coisas nesse sentido. Mas assim, realmente Portugal tu vê que tá vazia. Tem a questão das escolas, faz tempo já, foi no início deste mês que as crianças foram mandadas para casa. Não tá tendo mais aulas aqui, né, para evitar mesmo o contágio. E vocês aí, como é que tá a situação aí em Gravataí? Cara, em Gravataí, tipo assim, o pessoal tá... Tem gente cumprindo, como bom brasileiro, a gente não vai aguentar ficar na quarentena, né? A gente não vai cumprir a quarentena. E o brasileiro é teimoso por natureza. Falo por mim, eu sou mesmo. Como eu tava explicando pro Matheus ali, cara, é muito difícil, porque, tipo assim, minha mãe vai ficar um mês sem trabalhar, ela não vai receber o salário cheio. Ao contrário de mim, que sou CLT e tô garantido na lei, né? E esse mês eu vou receber o salário integral. Mas é complicado. Brasileiro é complicado.
A maior questão, assim, o ponto é que, cara, não deu uma semana da quarentena, o pessoal já queria sair pras ruas, entendeu? Sendo que foi decretado 2 semanas para poder atrasar a propagação do vírus, né? Eu saí de viagem do Brasil dia 29 de fevereiro. Dia que eu saí do Brasil, tava tudo muito normal, todas as pessoas saindo, indo para bares de noite, trabalhando na realidade normal do brasileiro, né? Aí deu uma semana que eu entrei nos Estados Unidos primeiro, a gente desceu em Nova York, no JFK, no aeroporto de lá. A gente pegou os carros, atravessou a fronteira e foi pro Canadá, né? Então a gente ficou lá mais ou menos uns 8, 9 dias para fazer parte de uma competição. A primeira competição ocorreu, mas logo em seguida que estava rolando ali a competição no Canadá, a gente recebeu a notícia que a competição dos Estados Unidos, porque a gente ia voltar para os Estados Unidos fazer parte de outra, né, tinha sido cancelada e que muitas outras já tinham sido canceladas e que a projeção é que todas as competições, a partir daquela semana, seriam canceladas, inclusive o Mundial de Robótica que a gente faz parte, que é o maior evento de robótica mundial do mundo, né. Então a gente viu que a situação realmente era bastante alarmante. A gente tem o nosso fundador da nossa equipe, ele mora na Austrália juntamente com a mulher dele. Os dois são professores de robótica lá. E a gente teve instruções, digamos assim, de países que estavam muito à frente do que o Brasil estava naquele momento, né? Inclusive hoje, a gente também está bem atrasado, acredito eu, agora talvez nem tanto. Mas naquele momento a gente estava tendo recomendações de pessoas que sabiam que o potencial do vírus era realmente muito forte. A gente já tinha sido recomendado que fosse levar álcool gel, enfim, tivesse todos os cuidados nos aeroportos, lugares que a gente fosse, né? E naquele momento a gente estava começando a ficar mais na região do interior lá do Canadá mesmo onde a gente estava, justamente para não ir para áreas afetadas, né? Mas o que não teve escapatória era voltar pelo aeroporto de Nova York, JFK, para vir para o Brasil, né? A nossa data de retorno de viagem estava programada para o dia 16, exatamente um dia que várias companhias brasileiras começaram a cancelar os voos a partir do dia 16, né? Então, digamos que a nossa viagem foi programada exatamente para o período que começaram a fechar tudo nos Estados Unidos. Então, a gente chegou lá, os mercados, a gente via bastante prateleira faltando alguns alimentos e tudo mais. O pessoal ainda estava saindo, tendo a rotina normal, aparentemente, parecia, né? Mas naquele dia 16 que a gente voltou para o Brasil, estava bastante crítico a situação do aeroporto, né? Pediam para as pessoas ficarem 2 metros de distância umas das outras, mas isso não acontecia. Inclusive as filas estavam gigantes, eles tinham que colocar filas que faziam um contorno e ficava uma pessoa do lado da outra colado, não tinham o que fazer. Mas quando a gente voltou para o Brasil, a situação já estava bem diferente, né? Inclusive, quando a gente voltou, o nosso governo não tinha obrigado ainda as pessoas a fazer quarentena que vinham de viagem do Brasil, né? Mas a nossa recomendação do pessoal que já tinha a ideia de como funcionam as coisas era que a gente ficasse de quarentena. Então, desde o dia que eu cheguei no Brasil, que foi dia 16, eu tô de quarentena, já são 13 dias. Eu não saio praticamente do meu quarto, direto. A gente está esperando, né, ver o que vai acontecer, mas é bem importante essa questão de ficar essas 2 semanas resguardado justamente para evitar a propagação imediata do vírus. E nesse momento sejam tomadas medidas tanto da parte do governo como de alguns órgãos, até mesmo empresas, né, que eu vejo que muita coisa está sendo feita, né. A gente não pode só criticar sem, às vezes, também poder ver que muitas empresas grandes estão fazendo coisas boas, como, por exemplo, a GM aqui e a TDK. Pouca coisa, mas conseguiram doar alguns aparelhos, alguns equipamentos, né, de óculos, enfim, de máscaras para a prefeitura, para poder ajudar nesse movimento aí, porque o nosso pico não vai ser agora, vai ser semana que vem, então, apesar que semana que vem já é daqui 2, 3 dias, né? Então, assim, vai ser bem crítico, porque a gente não estava preparado, né? A gente não estava dando bola, inclusive fizemos carnaval, o pessoal pulou, fez festinha, fez isso, fez aquilo, e simplesmente do nada ter que parar essa rotina aí é o que deixa as pessoas um pouco apreensivas, né? E ter que ficar em casa simplesmente pela questão da economia também, como o Andy falou, é bem importante. É coisa assim, ó, eu vou dar um outro relato de quando a gente estava lá nos Estados Unidos, a gente conseguiu realocar para uma outra competição dentro de Nova York, só que a gente chegou lá na competição, ficou meia hora
e o pessoal falou que a gente chegou e a notícia era que não ia durar 3 dias o evento, ia durar 2. Aí a gente não deu meia hora do evento, eles falaram assim, o evento foi cancelado e todas as pessoas que estão aqui dentro desse ginásio têm que sair agora. Tinha cerca de, talvez, de 200 a 300 pessoas dentro daquele local. Então, assim, todo mundo se deslocou até o evento, mas o evento foi cancelado e ninguém saiu brigando ou discutindo, mas eu quero ter o evento, entende? As pessoas, pelo menos lá, foram bem conscientes. Foi um evento em Rochester, em Nova York. Então, assim, a gente tem que ter o bom senso, né, de ver realmente como é que é a situação. Não é uma brincadeira. Isso envolve... Aquele evento envolvia bastante dinheiro, mas foi cancelado, não tinha o que fazer. E as pessoas se deram conta e todo mundo saiu numa boa, não saiu se empurrando nem nada. Muitos ficaram tristes, claro, porque a gente fica 6 semanas construindo um robô e simplesmente tu não poder demonstrar ele e competir é um pouco desanimador para nós, né? Mas ver como as pessoas se portaram naquilo lá me deixou bastante contente até, por ver que as pessoas nem sempre são tão egoístas assim, né? Ao ponto de, vou querer o meu aqui. Não, todo mundo levou numa boa. Mas é isso aí, o relato de quem estava lá. Já agora, Nova York é o lugar que mais tem contaminações no mundo, né? E realmente, estava 2 semanas lá e fiquei 1 semana, mais ou menos, por lá. E voltando agora para o Brasil, não tive nenhum sintomas, mas a gente rodou bastante o local. Até não é o problema, né? O problema é tu ter e passar para alguém. Então, eu tenho uma imunidade boa, para mim não afetaria, mas... fiquei em casa e logo em seguida, 2, 3 dias depois, o governo decretou que as pessoas que tinham voltado de viagem deveriam fazer quarentena e a nossa equipe, que eram 18 pessoas, realmente fez isso, né? Cumpriu com o previsto. Mas é isso aí. Então, a gente está gravando no dia 29 de março de 2020, né? É um sábado. E as notícias que eu tenho, que eu levantei aqui, é que os Estados Unidos já é o país que já registra o maior número de casos, com 81.321 casos. Estava olhando a situação, a gente fica conversando assim sobre a situação do Brasil, como é que tá e tudo mais. No Brasil, de acordo com o G1, tem 3.546 casos confirmados e 94 mortos, sendo 68 deles em São Paulo, ou seja, a maior parte do vírus está em São Paulo, aí no Brasil, no caso, né? Nas grandes metrópoles, né? Sim, sim. A pior coisa, isso aí vai ser as grandes metrópoles. Uhum. Tipo, eu tava analisando. Um dos casos que ocorreu, que foi um dos piores, foi na Itália, né, cara? A Itália, ela já tá registrando 10 mil mortes provocadas pelo corona. Só nas últimas 24 horas morreram 889 pessoas. Então é um número realmente alarmante, né, cara? Tem 70.065 infectados já identificados. A questão da Itália é que nós temos que analisar que na Itália grande parte da população é idosa, né? Se a gente for olhar a Europa em geral, tem esses números altos porque a maior parte da população, grande parte, quer dizer, da população, não vou dizer a maior parte, mas grande parte da população são de idosos, né? Então isso influencia bastante para que essas mortes venham a ocorrer, entende? Então, assim, eu não sei dizer ao certo no Brasil como é que deve ser feita essa quarentena, entendeu? Que são um país diferente aqui dos países europeus, né? Muito maior, gigantesco, né? Então, só que assim, não sei se a maior parte da população também é de idosos, de pessoas que podem ter esses problemas. Eu estava analisando que a Espanha registra mais de 4 mil mortes e 50 mil infectados. Morreram 655 pessoas nas últimas 24 horas. É um país também que grande parte dos países aqui da Europa tem uma população idosa, né? Então, assim, é mais nessa questão. Por isso que eu não consigo dizer, assim, o que cabe para o Brasil fazer, entendeu? Neste momento. Assim, nós sabemos que a propagação do vírus é muito rápida, né? E que se idosos ou pessoas que têm alguns problemas do sistema imunológico ou até tem outras coisas que contribuem para que o vírus possa tornar uma pneumonia, né? Algo mais grave e assim matar as pessoas, que essas questões ocorram, né? Qual é a opinião de vocês, cara, sobre essa situação aí no Brasil? Então, referente a isso, cara, a questão de o Brasil, na verdade, ele é um país extremamente jovem, né, comparado à Espanha e principalmente à Itália. A questão é que, assim, imagina que comecem a lotar todos os hospitais, as UTIs,
vão estar todo mundo focado em coronavírus e todas aquelas outras doenças que ainda existem não vão ter espaço para poder dar prioridade também, entende? Então, além das pessoas que vão morrer de coronavírus, consequentemente vão morrer pessoas com outras doenças que deveriam estar sendo tratadas, deveriam estar sendo feitas cirurgias, mas elas não conseguem também. Então, a partir de semana que vem, com certeza, o sistema de saúde brasileiro vai entrar em colapso. Isso eu acho que é quase que impossível, porque se da Itália, se o dos Estados Unidos está começando, se da Espanha, esses países assim já começaram a entrar, com certeza o do brasileiro vai entrar logo em seguida, né? É mais a questão de uma coisa vai desencadear a outra, né? Então, por isso que a gente pede essa medida de precaução agora no início, que todo mundo fique resguardado justamente para evitar essa propagação imediata, digamos assim, porque um dia sim faz diferença e um dia pode ser mais ou menos um fator de 10, ou seja, de vezes 10, de diferença para a disseminação desse vírus, né? A estatística ela não é exata, é justamente por isso que se chama estatística, ela é uma previsão das coisas que podem acontecer. Então, claro, a gente deve se basear em dados concretos, né? Mas a estatística está aí para nos auxiliar justamente evitar grandes problemas futuros, né? Então a gente também deve utilizar elas, porque eu já vi pessoas criticando que estatística é algo que muita coisa não está documentada, mas a gente tem que fazer um levantamento das coisas, né? De como qual é a linha que ela tende a seguir. A vida é feita disso, né? A gente tem que fazer um planejamento conforme isso. Entendi. E tu, a gente tem alguma posição pra colocar? Cara, que eu já vou num contraponto e eu acho que não... Todo mundo vai pegar esse vírus, né? O colapso ele vai existir de qualquer maneira. A gente poderia jogar de uma maneira diferente essa situação. Assim, a gente deixa em quarentena quem tem que ficar, né? Que são as pessoas de risco, o grupo de risco, e o resto volta a trabalhar. Com cautelas, óbvio. Não é tipo, volta a trabalhar, a vida que segue, vamos pra festa na sexta, vamos beber sexta, não dá nada. Não é isso. Mantendo cautela, porém, o Brasil precisa continuar, né? Mas eu entendo o que o Matheus falou e é uma das maiores preocupações, né, no Brasil, com a questão do colapso do sistema de saúde. Só que eu tava... Onde é que foi que eu vi? Agora eu não lembro o site, tá? Não vou te dar a fonte certa porque eu não lembro. O Brasil é o maior país com mais... é o país com maiores UPAs e a quantidade maior de UPAs no mundo. Claro que UPA não vai tratar se for um caso de insuficiência respiratória e tal. Mas aí é que tá, tem que saber especificar, tipo assim, só uma dor de cabeça, só uma dor de garganta, entendeu? Se for coisas médias pra leve, é tranquilo, é de boa se tu resolver numa UPA, né? Tu medicar. Aí os casos mais graves tu leva pro hospital ou pros hospitais de campanha, né? Acho que assim seria muito mais prático, né? E eu acho que é isso que o Brasil quer adotar, tá ligado? Sim. É que a grande questão que a gente não sabe dizer é, por exemplo, tá, colocamos as pessoas em quarentena, só quem é grupo de risco e os idosos. Só que assim, como é que vai ser colocada essas pessoas? Como é que vai ser definida essas pessoas, entendeu? Porque, por exemplo, vamos supor que o Andy continua trabalhando. Chega alguém lá no restaurante lá, tá contaminado com corona, passa para o Andy. O Andy não vai ter seus problemas, entendeu? Mas assim que ele chegar, sei lá, for visitar alguém que possa ser um grupo de risco, acaba passando para essa pessoa e matando ela, entendeu? Consequentemente. Quer dizer, não matando nesse sentido, porque, né? Mas assim, que nem um... Sim, ninguém quer matar ninguém, né? Sim. Não, mas eu digo assim, no sentido de, tipo assim, passando o vírus pra ela e o vírus evoluindo pra uma coisa que acabe matando ela, entendeu? Esse que é o real da questão, por que tá se fazendo quarentena, entendeu? No meu trabalho, por exemplo, nós fizemos o seguinte, nós fechamos a pastelaria e estávamos trabalhando só por encomenda. Ou seja, nós tínhamos o mínimo de contato possível com as pessoas na rua, né? Ali só tinha contato com quem trabalha ali no local, entendeu? Então foi uma maneira que a gente encontrou de não arriscar, né? A propagação do vírus. No início deste mês agora, está fechada mesmo. Fecharam a empresa, não vão trabalhar nem por encomenda. Mas assim, eu vejo que uma opção seria, nos setores que dá para fazer isso, é trabalhar por encomenda, tá ligado? Por exemplo, o restaurante ali, hamburgueria, onde tu tá trabalhando e tal, quem sabe fazer por encomenda, vamos dizer assim.
Não, mas a gente tá trabalhando só com delivery. É só delivery, não. A loja não abre mais. Ah, entendi. Não dá, não. Então, mas eu acho que essa é uma medida que pode ser tomada que oferece o menor risco possível, vamos se dizer assim, entendeu? Não, aí não tem, o cara não passa, né, meu? Tu não tendo Sim. contato. E tipo assim, tá, a gente tem a maquininha de cartão, né? O cliente bota a mão ali. Tipo assim, a maquininha voltou. A gente atende normalmente no portão da hamburgueria. O cliente voltou. A gente pegou a maquininha do cartão e entrou pra dentro da loja. É álcool nas teclas, entendeu? E lavar as mãos e álcool gel. Assim, a gente tá tomando todas as precauções possíveis, né? Sim. Mas uma hora ou outra o cara vai pegar, né? Que nem esses dias eu fui atender a mulher, levei no carro pra ela. Ela me disse, eu tô meio gripada. Pensa num cara que ficou todo cagado já, né? Só que faltava, né, meu? Fui ser gentil e me ferrei. É, Sim. Eu tenho um ponto a botar aqui que é bastante importante. Pelo menos eu vejo na situação do brasileiro, né? É que a gente é um povo muito teimoso, né? Então, por mais que botasse só aquelas pessoas da zona de risco, em quarentena, o pessoal não ia respeitar justamente por não estar vendo exemplo, entendeu? As pessoas, elas mesmo sabendo que não deve, elas fazem as coisas. Então, acho que aí é um ponto negativo de botar só algumas do que outras. E principalmente pelo ponto, bom, como eu disse, eu vim de um lugar que é o epicentro hoje da pandemia de coronavírus e eu não tive nada, pelo menos não esbocei nada. Mas eu acredito que em algum momento eu peguei esse vírus, entendeu? Sei lá, na roupa, na mão, mas devo ter me livrado dele. Porque assim, eu passei por muitos lugares em Nova York e Canadá, e aeroporto principalmente. Eu não tive nada, nenhuma das outras 17 pessoas que estavam comigo, mas acredito que em algum momento a gente possa ter pegado esse vírus e transmitido para algum lugar, entendeu? Isso é muito possível de acontecer, então é essas medidas que a gente tem que fazer para evitar a propagação, né? sim. Sim. O cara tem. Não adianta. Tipo assim, saiu de casa. Tipo assim, eu tenho risco de sair de casa e pegar o. Mas eu vou no meu carro e volto no meu carro. Então, a princípio, já não pego, né? Uhum. Mas, tipo, eu atendi um cliente que ele tava com suspeita e não sabia. Porque às vezes tu é assintomático, né? Tu não Exato. Sim. sabe, tu não tem Exato. como saber. Tu é assintomático. E tipo assim, que nem eu brinco, às vezes me dá dor de cabeça. Lá no trabalhando, eu brinco os meu, toma dor de cabeça. Eu acho que é corona. Aham. Mas, tipo assim, eu tô brincando, entendeu? Óbvio que não é. Eu acho que não é. Porque eu posso ser assintomático, né? Sim. Bom, meu, é complicado. O cara tem que tomar as precauções possíveis, né? E evitar sair de casa. Se não precisa sair, se não sair, não sai. Essa é a moral. É. Exatamente. Aqui em Portugal está sendo tomada essa questão aí. Por exemplo, até nos supermercados a gente falou, né? Tem supermercados aqui que eles estão fazendo realmente essa limitação de pessoas que entram. Tem outros supermercados que estão adotando, por exemplo, a fila, eles adesivaram o chão para botar, tipo, 1 metro de cada pessoa, sabe? De distância. Você coloca as coisas na esteira de um lado e depois paga lá do outro, entendeu? Para, tipo, evitar mesmo o contato. Então, tem várias questões que eles estão tomando. Não estão fechando os supermercados, mas estão tomando essas medidas, entendeu? Sim. Aqui em Portugal, por exemplo, foi um dos primeiros países assim que, quando começou o surto, já fecharam, entendeu? Os números confirmados de infectados são de 3.544 e 60 pessoas que morreram, né, por causa do vírus. Então é tipo assim, foi uma cidade que se fechou bem e que tu vê representado nos números, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com a Itália, tem 10 mil mortos, aqui em Portugal tem 60, né? O próprio com o Brasil, né? Espanha e Itália são próximos e tem um número de mortos menor que o do Brasil. Claro, questão de população, o Brasil também é maior, né? Sim. A gente pode ver que está tendo um crescimento muito mais rápido e as mortes já acho que aumentaram cerca de 15 ou 20 mortes de ontem para hoje. Eram 77, está em quantos agora? 94 mortos. 94. Uhum. Só atualizando aqui, em Portugal tem 100 mortes e mais de 5 mil infectados. Então, de 77 para ontem à noite, agora de tarde, já 94, é um número bem grande, né, de variação. Cara, tem um detalhe só, né? Eu sei que a diferença do Brasil para a Itália era de 20 dias, parece. E o Brasil tava chegando quase nos mesmos números da Itália já. Cara, nossa população é muito maior. A nossa média de idade é muito diferente. Mas, tipo assim, na Itália morreu muita gente porque é a velha senhora, né? É um dos países com a idade média mais velha do mundo, se eu não me engano. É a Itália e depois acho que Espanha e Alemanha, se eu não me engano, cara. Sim. Ou seja, tipo, se não tem, tá ligado? Lá eles iam morrer muita gente por causa disso. E aí a Inglaterra não é um caso estranho, né? Tipo assim, eles estão vendo que no mundo todo tá dando tudo errado, né?
que ninguém tá se precavendo, e eles não, eles adotaram a política que o Brasil quer adotar, né? Só que a Inglaterra também, né? Também é um país bem velho, né? Sim, o pessoal diz que na Inglaterra tá tudo funcionando lá, tudo aberto, tudo. O risco é deles, né, cara? O próprio Estados Unidos, na verdade, eles estão agora fechados, mas muita coisa funciona, né? Agora que pararam de fato, né? Mas até uma semana atrás estava tudo funcionando e o governo queria que continuasse tudo agindo normalmente, entendeu? Só que isso é humanamente possível, né? Porque a gente sabia que ia chegar num momento desse. Então, antes prevenir, ter todas as medidas antecipadas do que esperar chegar num colapso de fato, né? Claro que uma coisa vai afetar a outra, a economia vai ser afetada, já está afetada, mas o problema, a vantagem é que a economia não está em crise, de fato, entendeu? Quem está em crise é uma questão mais biológica em si. Então, a partir do momento que todo mundo retornar às atividades, vai ser muito mais fácil economicamente se restabelecer, acredito. Uhum. Claro, isso vai variar muito de país para país, com certeza, mas é muito mais fácil estabelecer uma economia que está ok do que quando fosse uma crise de indústria ou de comércio de fato, né? E convenhamos que o Brasil nunca esteve bem, né? Então a gente está sempre ferrado, então não vai ser um pouquinho mais, um pouquinho menos aí que vai fazer a gente, né, acabar com tudo também. Tá, mas uma coisa é tu morrer por coronavírus, outra coisa é tu morrer de fome, né? Não, mas ninguém vai morrer de fome, isso eu te garanto. Cara, a gente consegue ficar muito tempo sem comida, tá? E inclusive sem água. Então, assim, tem pessoas que estão fazendo muito bem um trabalho voluntário de conseguir comida. Claro que algumas vão ser mais afetadas do que outras. Mas, assim, de fato, no Brasil já tem muita gente pobre e já morre gente de pobreza. E estão sendo feitos mais trabalhos mais fortes ainda para evitar que essas pessoas fiquem sem comida, né? Então, eu acredito que, bom, não é uma justificativa plausível, né? Isso aí vai ter que ser uma organização de governo, vamos dizer assim, para verificar como é que vai ser lidado com essa questão, né? Eu vi uma tirinha assim, o Capitão América perguntando pro Hulk, que seria o Brasil, tá ligado? Capitão América, como é que vocês conseguirão sair dessa crise? Aí o Hulk olha assim pra ele, a gente tá sempre em crise, tá ligado? Tipo assim... É bem por aí. Então, tipo assim, eu não sei, cara, opinar assim 100% o que deveria ser feito ou não, entendeu? Mas a gente tem que analisar que, como o Matheus falou, se os hospitais não conseguirem tratar as pessoas, vai morrer muita gente de corona, de outras doenças, de outros problemas, tá ligado? Que se não fosse esse vírus, não ocorreriam. Não, ocorreria sim, porque no Brasil é largada as traças. Sim, mas tu sabe que vai ser muito pior agora, Sim, né? morreria um pouco menos gente. Sim. Eu vou fazer um apontamento agora. Aconteceu no Canadá, a gente estava no Canadá, a gente foi esquiar e fazer snowboard, né? Teve uma guria que, descendo no finalzinho assim da montanha, ela caiu em cima da mão e a gente teve que levar ela para o hospital, tá? Todo mundo tem seguro-saúde, a gente obriga as pessoas a ter seguro-saúde justamente para evitar problemas financeiros e problemas até de ter que pagar, né? Porque é bem ruim, é muito caro o sistema lá fora. Então, assim, a gente foi para o hospital no Canadá, a gente demorou muito tempo no atendimento, a gente pagou, claro, seguro pagou, mas saiu caro. Então, eu acredito que depois daquele momento, eu acho que o SUS realmente tem muita coisa sucateada, mas o nosso sistema único de saúde é uma das coisas que a gente deveria se orgulhar frente a outros países, porque Canadá é pago, Estados Unidos é pago e outra parte é pago pelo governo, e mesmo assim são ruins. E a gente tem um sistema de saúde único, único de saúde que ele é público. Realmente não tem muito o que querer comparar com outros países a questão de hospitais, enfim, porque, olha, a gente pode ter um pouco, que seja um pouco sucateado, mas vale muito a pena, a gente tem que dar moral para isso, porque lá a gente ficou um tempão, pagou caro, acho que a gente pagou $200 pro médico, a gente foi 2 dias, $200 cada dia, mais $1.000 só pro hospital cada dia, então dá $2.400 por 2 dias que a gente foi lá e demorou pra caramba o atendimento, fora que não tinha muitas pessoas e mesmo assim demorou, e deram 2 diagnósticos diferentes de um dia pro outro também. Então assim, cara, às vezes a gente reclama um pouco de barriga cheia, né, porque realmente a gente tem que reclamar para que as coisas fiquem cada vez melhores, mas só dizer que é ruim não dá mesmo.
tive essa experiência esse ano e vi com outros olhares como é que funcionam as coisas, né? Pra vocês terem noção, aqui em Portugal também, cara, não é bem assim. Vamos dizer que realmente é questão de, por exemplo, equipamento e etc. não é ruim, entendeu? É um ótimo hospital e tudo mais. Só que assim, a Gabi, ela teve amidalite esses tempos aí, faz uns mesinhos atrás. Sim. Nós fomos pra emergência, ela tava com muita dor. E a gente ficou 3 horas esperando na emergência, tá ligado? Pra ser atendido, né? Chegando lá, a médica atendeu, assim, mas não sei o que, aquela coisa assim, que nem falam que é meio que no Brasil, tipo assim, Sim. tu tá com isso, tá com aquilo, deve ser isso aqui, pum. Receitou os remédios, nem sabia dizer o que ela tinha, tá ligado? E mandou embora. Então, assim, a gente ficou umas 3 horas pra em 10 minutos ser mandado embora com um monte de remédio. Tivemos que pagar, porque aqui o sistema público, mas é pago, né, também. Só é mais barato do que no privado, né? No outro dia, a Gabi ainda estava com dor. Muita dor. Os remédios não estavam fazendo efeito. A gente pegou, fomos num outro centro de saúde aqui. Foi um pouco mais barato, mas também foi demorado, né? Enfim, e o médico disse pra ela, não, é só tu continuar tomando os remédios. Aí foi medir a febre dela, pra ver se ela tava com febre, temperatura. Ela tava com febre 38, quase 39. O médico pegou e eu tive que pegar a receita e ir numa farmácia comprar penicilina pra ele dar uma injeção de penicilina nela. Então, assim, fico pensando, sabe? O Brasil, realmente, a gente ficava, às vezes demorava, assim, na fila e tudo mais, mas sempre que eu precisei, a gente foi atendido e solucionou, assim, o problema, vamos dizer assim, entendeu? Então, é bem de encontro com isso que o Matheus falou, sabe? Tipo, realmente, tem setores, tem lugares que é ruim, mas também não é o todo, entendeu? Exato. O próprio Andy falou que é um país do mundo que mais tem UTIs, de pronto atendimento. As UPAs, né? UPA. As UPAs, né? Exato. Então facilita bastante. A de Gravataí, até onde eu sei, é bem boa. Tem vários relatos de pessoas, amigos, que dizem que é um atendimento muito bom. Então a gente também tem que dar valor, né? Não, é que, tipo assim, eu me baseei pelo que a gente tem aqui, né? Eu não fui pra fora como vocês dois, então eu me baseei pelo que tem aqui. E o que tem aqui é bem ruim. Mas, Sim. agora comparado ao que vocês falaram, a gente não tá tão ruim, então. Não. Né? Ou seja, se, tipo assim, se for ruim, que nem o Adriel fala que for ruim, que é quase comparado ao SUS, a diferença é que aqui não é pago, lá é pago. Exato. Já começa por aí também, né? Aqui não dói no bolso, pelo menos. Cara, é que assim, que nem hospital particular no Brasil é bom. Hospital particular aqui fora também é bom. Só que os hospitais públicos, eles são inferiores aos particulares, entende? Então, assim, que nem aqui em Portugal, eu pago, né? Não é tão caro, mas ainda assim pago, entendeu? Particular eu pagaria, sei lá, 3 vezes o que eu paguei no público. Mas aí tem aquela questão do atendimento e tudo mais, é completamente diferente, entendeu? Sim. Exato. Tem isso. Tem a situação, né, cara? Sistemas públicos de saúde no mundo são necessários, mas a gente vê que, tipo, todos pecam. Então vamos falar aí o que a gente espera pro pós-corona, mano. O que vocês estão... Vocês acham, como é que vai ficar essa situação depois que desenvolver uma vacina? O que vocês acham que vai acontecer com o mundo, com o Brasil? Eu posso falar assim, eu acredito que vamos ter umas mudanças bem grandes, assim, sabe? Fico pensando, por exemplo, o 11 de setembro que teve nos Estados Unidos, né? O ataque às Torres Gêmeas. Depois daquele episódio do que aconteceu, os aeroportos do mundo inteiro tomaram providências e é muito difícil de passar, né, num aeroporto, né, tem diversas questões, várias coisas que vão ser, assim, cansativo tu passar por um aeroporto hoje, né, devido àquele episódio que aconteceu lá atrás. Eu acredito que no Brasil e no mundo vão ter questões diferentes por causa dessa questão do coronavírus. Eu acredito nisso, não sei o que vocês acham. Eu acho que vai ter um pouquinho mais de restrição, né? E cuidado, ou evitar o contato, né? Mas eu acho que depois que sair essa vacina, se sair, né? Se não morrer todo mundo aí, eu acho que vai dar meio que uma sossegada. É meio que um surto mesmo, tá ligado? Tipo assim, é uma novidade. Ninguém sabe o que fazer. Então é meio complicado. Então tu acha que, tipo, vai continuar na mesma? Assim, vamos dizer assim, vai ser um surto, é um pico, é uma coisa que aconteceu, mas vai voltar ao normal. É de momento. Tu, Matheus, o que tu acha? Cara, eu gosto de ser positivo, tá? Sempre sou, mas eu acredito que não vai mudar nada, pelo menos em referente aos países em desenvolvimento, isso porque país desenvolvido com certeza vai
achar alguma maneira de prever isso futuramente, né? Ou de tornar isso um pouco menos, não um surto assim como surgiu, mas países como o Brasil não vai mudar nada. O Brasil vai sofrer bastante, acredito que até setembro isso aí vai estar bastante em pauta ainda, a gente vai estar sofrendo as consequências, mas de mudanças para talvez um próximo problema desse tamanho, com certeza não vão ter, porque é da cultura do brasileiro e é da cultura de governos que já vem há anos e do próprio atual, e isso não vai mudar, entendeu? Não questão de vírus, até porque vírus é uma coisa complicada. Quando ele surge de uma maneira como aconteceu, se dissemina bem rápido e é difícil conseguir se desenvolver rapidamente em cima dele. A própria vacina está sendo especulada para daqui a um ano, talvez um ano e meio, né? Então são coisas que levam tempo. Então, como questão de vírus, é um pouco mais complicado de tratar, como se fosse a segurança de um aeroporto, por exemplo. Mas com certeza, para tudo tem uma solução, mas acho que quem vai fazer isso realmente não vai ser um país como o Brasil, não. A gente acaba sempre caindo na mesmice, o brasileiro volta só à rotina normal e isso daí vai passar como um esquecimento para nós aqui. Fogo. Eu tendo a ser um pouco mais sincero, assim, né? Eu gosto de ser positivo também, sim, mas sim. Não é muito o que acontece. Não, eu entendo, é porque, tipo, assim, por exemplo, quando teve o H1N1, né, uma das verificações que poderiam ver era a temperatura do corporal das pessoas. E o que eles fizeram? Eles adotaram em vários aeroportos, eu acredito que no Brasil também, eles botaram aquelas câmeras infravermelhas para ver se as pessoas estavam febris, né? Para justamente já separar esse grupo que estava, né, para verificar se eles estavam com H1N1. Não sei, eu estava pensando em talvez acontecer alguma coisa nesse sentido. Não sei o que poderia ser feito, entendeu? Mas seriam medidas que eu acredito que seriam tomadas. Entendeu? Agora não sei, como tu tá falando aí, é bem essa coisa, sabe? Eu não sei se esse pensamento vai ficar na cabeça de todo mundo, de tipo assim, vai continuar a mesma coisa mesmo e por isso eles não vão fazer nada, entendeu? Exato. A gente esquece muito rápido das coisas, né? É o grande problema. Então tá, galera. Eu acho que foi mais ou menos isso. Falamos um pouquinho sobre o corona aí, demos uma visualizada no panorama sobre o coronavírus. Muito obrigado aí, Andy. Muito obrigado, Matheus, por ter participado aí desse programa, tido contribuído aí para o pessoal de casa ficar mais atento aí sobre as notícias. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. E se precisar, tamo aí de novo. Sabe, pode contar. Às vezes a gente não traz muita coisa boa pro assunto, né? Mas pra falar bobagem a gente tá aí também. Beleza. Então tá, também tenho a agradecer. Valeu por fazer parte de mais um programa, né? É legal, é diferente, foge um pouco da minha rotina, pelo menos. E é isso aí. Nos vemos na próxima. Valeu, Adriel. Lembrando, pessoal que tá ouvindo o podcast aí, não esquece de comentar, fazer um comentáriozinho aí no vídeo, no podcast mesmo, sobre o coronavírus. Se vocês tiverem alguma informação, pode colocar aí. Se a gente falou alguma coisa errada, coloca aí também nos comentários, né? Ajuda aí a gente a estar sabendo mais sobre o coronavírus. Então tá, galera. Valeu aí, muito obrigado. Não se esqueçam de lavar as suas mãos. Falou! Valeu, galera. Um abraço.